Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Muito Mais, nossa sequência de lives especial da Black November. Eu sou o Denis e estarei junto com a Laura até o final desse dia. Oi, gente, tudo jóia? Boa noite para quem está chegando aqui agora na nossa live. Hoje, como o Denis falou, nós teremos a nossa primeira Muito Mais, onde a gente vai aprender bastante com alguns especialistas e, é claro, vamos ganhar muitos prêmios. Enquanto a gente aprende com nossos especialistas convidados, o Elke estará lá na central de premiação, sorteando vários prêmios para você. Elke, explica pra gente como vai funcionar? Pessoal, boa noite, Denis, boa noite, Laura, a todos Como é que eu vocês que falo? estão presentes aqui Boa conosco. noite. Eu sou Elke Lopes, eu estou do Central de Premiação aqui da Facuminas, a parte boa que todo mundo gosta, né, gente? Então, até o final da live, você vai ter também um certificado de participação. E para todos que estiverem até o final aqui, né, da nossa live, vai ter um prêmio surpresa. Então, aguarde e você verá muito mais. Agora é com você, Denis. Obrigado, Elke. Agora vamos aprender um pouquinho. Estou aqui recebendo Maiara. A Maiara é enfermeira, especialista em saúde pública e mestre em gestão interdisciplinar. Maiara, seja bem-vinda aqui no nosso Muito Mais. Muito obrigada, gente. Boa noite. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E vir falar um pouquinho da minha experiência, né? Como eu trabalhei como docente na área de primeiros socorros para os cursos da área da saúde. Então, eu venho falar um pouquinho para vocês desse assunto que é tão importante. Seja bem-vinda, fique à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre os primeiros socorros infantil, né? Como atender nossas crianças aí no contexto educacional, de saúde, até mesmo no contexto familiar, né? Com Pais, certeza. avós, todo mundo tem uma criança em casa. Então fique com a gente, que a Mayara vai falar com a gente. Mayara, existem várias situações onde coloca a criança em risco, né? E que precisaria de primeiros socorros. Quais são elas, as mais frequentes? Então, assim, tanto no ambiente hospitalar, ou domiciliar, desculpa, quanto na área do ensino, na educação, com recreação, onde tem criança, né, a gente está sujeito a algumas situações que podem acometer acidentes, né? Então, principais, né, que são as quedas, que podem ocasionar algumas fraturas, queimaduras, intoxicações, afogamentos, e uma das principais que acometem muito as crianças hoje, que é o engasgo, né, que é a obstrução da via aérea, que é extremamente importante alguém nessa área, seja em casa, né, a gente que tem criança em casa, eu falo que eu também tenho, né, ter pelo menos um mínimo de conhecimento em primeiros socorros para prestar esse primeiro atendimento. Porque o primeiro socorro, como o próprio nome já fala, é extremamente importante, porque é ele que vai garantir uma qualidade e a chance dessa criança ter assim, o mínimo de sequelas possíveis e ter uma chance de vida muito grande para essa criança, né. Falando já sobre o engasgo, né? Uhum, Uma criança, ela caiu nessa situação de engasgo, né? Seja em casa, seja na escola, onde for. Qual uhum. a primeira manobra que a gente precisa fazer? Qual o primeiro socorro que a gente precisa fazer com essa criança? Ah, tá. Então, em situação de engasgo, primeira coisa a gente precisa saber se é um engasgo leve ou se é uma situação mais grave. O engasgo leve até a gente consegue pronunciar alguns sons e tudo, engasgou com a água, com a saliva, com algum alimento, a própria tosse, que é um reflexo natural, vai expelir esse objeto estranho e com isso a pessoa consegue sair dessa situação. O engasgo mais grave, ele vai obstruir a via aérea, ou seja, a criança não consegue respirar e com isso precisa dessa manobra de Heimlich, e ela precisa ser realizada. E aí ela tem 2 formas de realizar, em crianças menores de 2 anos, que é o que a gente vai realizar aqui, e em crianças maiores, ela tem um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo, é desobstruir a via aérea. Em crianças menores de 2 anos e bebês, né, então aqui eu trouxe até um bonequinho aqui para a gente simular, né, e aí, a gente vai fazer. Que a gente faz? A criança obstruiu, você está vendo que ela está engasgada, não consegue respirar, geralmente ela vai ficando roxinha, ela vai perdendo a consciência. O que eu vou fazer? Evitar, gente. Primeiro reflexo em casa, na escola, é o quê? Sacudir. Não se sacode criança, não enfia o dedo, tentar buscar ou pescar esse objeto, porque na tentativa de você ajudar, você acaba empurrando o objeto para mais profundo aqui e piorando a situação. Então, primeira coisa, você vai fazer o quê? Vai posicionar ela no seu braço, segurando a cabeça aqui de forma firme,
né, a perninha aqui. E aí a gente tem uns ossinhos aqui que chamam Vou escápula. mostrar um pouquinho aqui, olha. Todo mundo, Aham, né? uhum. Nossa, ossinho. No meizinho das costas aqui, entre as duas escápulas, a gente vem com essa partezinha aqui da mão e vamos posicionar e fazer esse movimento para dentro e para cima. 5 vezes, são 5 compressões. Não é bater com força. Uhum. Então, é o movimento para cima, 5 vezes. Fiz aqui firme. Vou virar essa criança da mesma forma, tá? Estou fazendo devagar, mas esse movimento é feito de forma bem rápida, tá? Eu venho aqui com 2 dedos, gente, a gente não pressiona com a mão inteira para não quebrar as costelas da criança. A criança é muito frágil e pequena. Então, eu venho com 2 dedos na linha dos mamilos aqui e vou pressionar também para dentro e para cima. Fazendo esse movimento após comprimir as costas, rapidamente a gente faz o quê? A gente estimula a expulsão do objeto estranho que está aqui. E aí a gente vai fazendo isso, observa. Se a criança chorou, automaticamente ela já engoliu ou ela conseguiu cuspir e expelir. Eu vou observar, dependendo do objeto, a gente consegue pescar ele aqui, ó, na boquinha da criança e retirar. Ah, não consegui. Volto para as compressões da mesma forma. Fiz aqui 5, venho aqui da mesma forma, com os 2 dedos aqui, até o socorro chegar ou até a criança expelir esse objeto aqui. Isso nas crianças menores. E nos maiores e adultos, como que é feito? É feita a mesma manobra, só que de forma diferente, né? Por quê? Porque o tamanho do tórax modifica, a fisiologia do corpo muda. Então, eu vou simular em você, pode ser? Então, tá. Aí a gente vai fechar a mão e vamos posicionar entre o umbigo e as costelas aqui. Eu vou fazer esse movimento, eu sempre vou me posicionar atrás da pessoa e eu vou fazer esse movimento como se fosse um J. Eu vou posicionar a mão e vou pressionar para dentro e para cima. Quando eu faço esse movimento, no adulto eu até pressiono com a minha mão. Para dentro e para cima, eu consigo fazer uma compressão para que ele vá expelir. Você vê que você sente até uma pressão. E eu fiz Adultos também. para adultos Uhum. da mesma forma. Então, eu vou fazer dessa mesma forma. Eu vou comprimir aqui, ó, com a minha mão eu forço para dentro e para cima. Que aí esse movimento eu consigo forçar a expulsão desse corpo estranho. Falando em criança, qual as maiores, né, a mais frequência que acontece isso? Quais os alimentos que eles têm digerindo que tá mais frequência com engasgo, que as pessoas podem ficar tomando Ó, cuidado em relação a isso, né? muita questão, né? Crianças menores, gente, objetos pequenos, né? Então, a criança, na primeira infância, os menores de 4 anos, né? Às vezes ele está brincando, ele olhou um brinquedinho pequenininho, um pedacinho de alimento, às vezes, que não está muito processado, ou uma carne que não é cozida o suficiente, né? Um pedaço de legume, e aí cortado de forma inadequada muito grande, ele pode causar obstrução. Os bebês, né, os RNs aí, eles podem ter uma obstrução até com leite, dependendo, né? Então, isso são manobras simples que uma mãe consegue fazer em casa e é extremamente importante que isso salva a vida da criança, tá? Todo mundo tem uma criança em casa, todo mundo tem uma criança próxima, então todo mundo ficar atento, né, Uhum, a esses primeiros cuidados. Já é tão frequente, né, que agora tem até uma lei, né, lei de exatamente. Lucas, né, que chama? Chama Lei Lei Lucas, né? Lucas. Aham. Essa Lei Lucas, ela foi sancionada em 2018 e veio exatamente para sensibilizar e para ter essa obrigatoriedade de todos os profissionais da área do ensino e de recreação, onde que lidam com muitas crianças, ter pelo menos um funcionário capacitado em primeiros socorros. Porque a gente sabe que às vezes está num pula-pula, cai de mau jeito, tem uma torção ou uma fratura, bate com a cabeça, ou numa escola, numa correria, acontece com algum acidente, né? O acidente o próprio nome já fala, né? Inevitável. E aí a gente tem que ter pelo menos um profissional. E por que que chama Lei Lucas? Porque em 2017 aconteceu dentro do ambiente escolar, lá na cidade de Campinas, uma criança chamada Lucas, ela engasgou no horário de refeição dela lá. E aí ela engasgou e não tinha ninguém na escola para socorrer. Ele acabou morrendo. Então, em homenagem ao Lucas, que faleceu, eles sancionaram essa lei e ficou chamada como Lei Lucas. Outra situação de emergência também que acontece são as quedas, né? As quedas domiciliar, até mesmo em ambiente educacional. A criança caiu.
qual o primeiro socorro? O que a gente precisa fazer? E ainda mais grave, ela caiu e desmaiou, né? Uhum. Ficou inconsciente. Inconsciente. Quais os primeiros socorros a gente deve prestar para essa criança? Primeiro, igual você falou, primeiro o Aham. intuito do pai é Aham. balançar a É criança. balançar, é segurar, É, é pegar. Então, assim, caso de queda, observar, né? Então, caiu, machucou, você viu que tem alguma deformidade, a perna entortou, o braço Uhum. entortou, nunca, em hipótese nenhuma, tentar voltar para a posição original. Por quê? Porque às vezes pode ter tido uma torção, ou às vezes até uma fratura interna. A fratura não foi exposta, mas na tentativa de você retornar o osso para a posição original, você aumenta a lesão e o trauma. Então, evitar a retornar esse osso para a posição. A criança perdeu a consciência, bateu com a cabeça, está caída ali, caiu de uma altura grande, está ali inconsciente. Primeira coisa é chegar e verificar se tem pulso, se respira, encosta. Ah, mas eu não sei se tem o que é artéria, o que é veia. Não sabe. Só encostar aqui ó, no pescocinho dele, verificar. Tem pulso ali, tá respirando, encosta aqui, ó, em cima do tórax dele, vê que está movimentando, beleza. Chama o socorro e deixa ele na posição original. Evita pegar no colo e sair movimentando. Por quê? Quando tem queda com trauma na cabeça, há a possibilidade de, às vezes, uma lesão na medula, uma lesão na coluna. E quando a gente movimenta, e dependendo do movimento feito de forma errada, você pode aumentar a lesão. Então, caiu, bateu com a cabeça, deixa na posição original, só observa se tem pulso, se tem respiração e chama o socorro, né? Uhum. E aí vai monitorando e observando, né? pessoal, enquanto a gente está falando aqui, não se esqueça, né, de já preencher o formulário para vocês ganharem, né, mais tarde aí, ter a premiação, o Elco vai fazer o sorteio, então participe com a gente, fique ligadinho, fique com a gente até o final, também para você ganhar horas complementares, isso é muito importante, eu sei, para a sua formação. Maiara, quais são os cuidados, né, em relação aos pais, aos educadores, devemos ter em relação ao afogamento? Crianças que são colocadas em riscos, né, Uhum. nessas situações de afogamento. Muito se pensa e se fala que é só em mar, rios, piscinas, mas pode ter acontecido em outras situações, né? No ambiente domiciliar. Dentro de casa, gente, é muito comum, né? A gente vê aí várias incidências de acidentes aí com criança, com vítimas de afogamento. Então, num balde com água, né? Numa máquina de lavar que está aberta lá, a criança ela é muito curiosa, principalmente na primeira infância, como a gente fala. Tá andando, ele não tem, por volta de 2, 3 aninhos, ele não tem noção ainda do perigo. Então, ele pega, se tem algum balde cheio, ele vai tentar olhar lá dentro e cai lá dentro e acaba afogando, né? É piscina quem tem, fazer a cobertura ali, deixar um portão, isolar. E criança, gente, é não deixar quieta, em silêncio e sozinha. Sabe? Porque aí tem pais que às vezes está lá no celular, deixa a criança brincando e distrai lá. Aí dá aquele silêncio, corre porque está aprontando, né? Eu falo que elas descobrem o mundo através do tato e elas estão correndo, elas estão mexendo e tentando descobrir o mundo. E nessas descobertas, como elas são curiosas, acontecem os acidentes. É aí que a gente tem que ficar atento, né? Aconteceu, o que que faz? O que que faz? Então, verificar, né, a criança. Então, primeiramente, você chegou lá e você viu que a criança, né, caiu num balde, caiu numa piscina, logicamente, vamos tentar ajudar, né? Então, vamos pegar ela, trazer ela para um local, né, seguro e verificar a mesma coisa. Tem pulso, tem respiração, né? E aí fazer as manobras de RCP, como eu falei, né? É ressuscitação cardiopulmonar. O que que seria? Criança não tem pulso, não está respirando, então vamos tentar fazer com que retorne, né? A respiração dela e o pulso. E aí, de forma segura, chamar também, gente, primeira coisa, em situação de acidente, é o quê? Acionar o socorro. Isso que eu ia Mas falar, pra antes de gente qualquer frisar coisa, também esse número, né? Esse número pra exatamente, gente porque chamar. porque igual assim, a gente quer tentar ajudar, Uhum. mas se você esquece de chamar o SAMU, você está ali fazendo o socorro ali, e cadê a ambulância que não chega? Depois daquele primeiro atendimento, como a gente já falou, que é primeiro socorros, ela precisa ser assistida por profissionais, né? Então, há a necessidade de que você chame. Então, em situações de acidente, primeiramente é manter a calma. É difícil. Ainda mais quando a gente é pai, quando está acontecendo em casa, né? É muito complicado a gente manter a calma. Mas tentar respirar, raciocinar, para não acabar causando outro acidente. Porque, igual eu falo, questão, igual você falou, de afogamento. Eu vou tentar salvar alguém, mas eu não sei nadar. Adianta eu ir no mar Não. e me aventurar? Então, assim, primeira coisa,
situação corresponde, situação segura para mim, eu sei ajudar, eu vou tentar ajudar. Agora, se eu não sei e vou colocar a vida do outro em risco, é melhor eu nem ajudar. É melhor eu chamar alguém capacitado para que faça também, tá? Esse assunto é tão amplo, É né, muito vasto. depois a gente pode voltar aqui com a Mayara pra gente estar fazendo mais uma parte 2 desse assunto, Ah, esclarecer outras com dúvidas que eu tenho certeza. certeza que o pessoal estará esclarecendo. Aham. Mayara, como te achar nas redes sociais? Ah, Como te encontrar? então, assim, eu tenho um Instagram, né, que eu trabalho com consultorias, trabalho também na atenção básica, treinamentos e capacitações na área da saúde. Meu Instagram, maiara.enfermagem, tá? Então, quem tiver interessado, saber mais um pouquinho na área da saúde, pode me procurar lá, E tá? só pra gente fechar esse assunto, em Uhum. caso de emergência, ligue para qual número? 192, 92. SAMU, SAMU, né? ligar. Serviço de atenção móvel Até de mesmo no urgência. telefone eles vão já te ajudar e te orientar. Na mesma hora, você vai ligar, falar o que está acontecendo, né? Sempre manter a calma, falar. Vai ter um médico regulador ali que vai atender o seu chamado e vai direcionar os primeiros atendimentos até que o socorro chegue. Mayara, muito obrigado pela sua participação. Aprendemos muito nesse tempinho aqui. Depois a gente vai marcar com uma parte 2 para a gente continuar falando mais assuntos, Ah, né? Então, muito obrigado, tá eu que bom? Volte agradeço. sempre, seja Obrigada. bem-vindo aqui na nossa Aham. casa. Vai Hum, ser um prazer receber você. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, continue com a gente até o final dessa live. Vamos aprender muito. Ainda teremos falando sobre autismo daqui a pouquinho com a Laura. Vamos falar sobre alimentação saudável, né? Mitos e verdades sobre essa alimentação, o que faz bem para o coração, o que faz bem para a vista, o que faz bem para emagrecimento. Fica com a gente até o final. Então não se esqueça de se inscrever. A gente tem com o link já fixado na bio para você ganhar. Daqui a pouquinho teremos um sorteio de vários prêmios e você não pode perder. Então participe com a gente. No final também teremos certificado de participação com 10 horas complementares. Bom demais para sua formação. Você está aí no processo de formação, vai ser excepcional para você apresentar na sua faculdade, na sua instituição de ensino, tá bom? Então, agora eu quero convidar a Laura, chamar a Laura, para estar falando com a gente um pouquinho mais sobre os assuntos abordados hoje. Laura, com você. E aí, gente, tudo bem? Vocês viram agora muitos ensinamentos, muita coisa que a gente pode usar. Infelizmente, a gente tem que usar isso no dia a dia e é muito bom saber. Obrigada, Denis. Gente, vamos lá agora. João Paulo já é um chegado nosso, já é de casa. Ó, vou ler o currículo dele um pouquinho para vocês, igual a gente faz no Café com o Especialista. Ele é psicólogo, clínico escolar educacional, especialista em saúde mental e psicopedagogo. E está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. João Paulo, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Obrigada por estar aqui essa noite. Boa noite, Laura. Tudo ótimo comigo. Espero que com você também. É um prazer estar com vocês, com os telespectadores, e tenho certeza que será um bate-papo muito produtivo, porque o assunto é extremamente relevante. É um assunto extremamente relevante que a gente está falando mesmo, mas a gente vai dar uma pausa porque eu esqueci de falar o seguinte. Gente, quem está na live, o link para participar do sorteio está fixado aqui no chat, ok? Então, sem mais delongas, vamos tirar tudo que a gente pode do João Paulo hoje. João Paulo, vamos lá. Para quem não sabe, é claro que está sendo muito falado hoje, que bom está sendo muito falado, mas para quem só ouviu falar por alto, o que é o transtorno do espectro autista e quais seriam os principais sintomas dele? Bom, vamos lá, Laura. A gente vai falar sobre autismo, então é imprescindível mesmo que a gente comece caracterizando um pouco, né? Descobrindo um pouco aí o que seria esse transtorno, né? Esse importante transtorno do neurodesenvolvimento. Obrigado. Transtorno do espectro autista é um transtorno invasivo, global, do neurodesenvolvimento, né? E ele é o espectro, a palavra espectro diz da intensidade, da diversidade de sintomas. Então essa palavra espectro ela é muito estratégica. E é um transtorno invasivo e global do neurodesenvolvimento, porque ele afeta muito a vida das pessoas que têm esse diagnóstico, né? Então ele afeta de forma ampla todas as áreas da vida da pessoa, por isso global. É um transtorno, Laura, que não é adquirido ao longo da vida, né? Ele tem a base é neurológica e as pessoas já nascem com transtorno do espectro autista. No entanto, é muito comum que os sinais não sejam perceptíveis tão logo a criança nasça, né? Então é comum que ao longo do desenvolvimento, e também não são sintomas lineares, por exemplo, é comum que a criança com autismo, algumas crianças desenvolvam a linguagem a partir de 1 ano, mas depois percam a linguagem, né? A linguagem oral. Então, o transtorno do
do neurodesenvolvimento que afeta as pessoas de uma forma geral. Ele não é adquirido ao longo, né, da vida da pessoa, a pessoa nasce de fato com o transtorno, e ele tem características muito marcantes, viu, Laura? Por isso que o transtorno do espectro do autista é de fato muito singular. Há três pontos, talvez, que nós poderíamos dizer como se fossem eixos. Então, características imprescindíveis. Dificuldades importantes com a comunicação. Comunicação, a gente entende a comunicação oral ou não oral. Dificuldade de se comunicar, de perguntar, de entender os sentidos, de dizer o que quer, de atender uma saudação. Com isso, há uma outra dificuldade muito singular também, que é a fragilidade na socialização. Porque a criança, tanto pela dificuldade de comunicação, né, quanto também por uma predileção ao isolamento ou uma estranheza ao contato social. Então, é muito comum que essas crianças se satisfaçam mais em atividades isoladas, e é comum também que elas tenham desconfortos muito perceptíveis quando elas estão em contato com outras pessoas ou com muitas pessoas. Uma outra coisa, a terceira coisa muito importante, característica do autismo, do transtorno do espectro autista, é a estereotipia. Então é um corpo que tem um funcionamento socialmente visto como estranho, né. Então uso disfuncional, um comportamento estereotipado, movimentação do corpo para trás e para frente, das mãos, da cabeça, a emissão de alguns sons repetidos, né, ecolalia, sons sem sentido, que não são palavras, né, sem sentido social. Então é comum. Agora rapidinho algumas outras coisas importantes, baixíssimo contato visual, então esse contato visual é extremamente pobre e escasso. É muito comum também que essas crianças usem os objetos de forma disfuncional. Então eu vou dar um carrinho para a criança e ela vai criar o hábito de empilhar os carrinhos ou de brincar sempre com ele de cabeça para baixo. É muito comum também, além dessas questões, alterações sensoriais muito intensas. Todos os sentidos. Então, por exemplo, a criança com autismo pode ter dificuldade com alguns sabores, com a textura de alguns alimentos. O chão, a criança vai andar na ponta dos pés, né, o pé de bailarina, quando estiver, por exemplo, na grama molhada ou na areia. Uma dificuldade intensa também visual, com luzes intensas, e uma dificuldade auditiva também, com barulhos intensos. É isso. Nossa, são várias coisas, né, pra gente realmente pensar nisso. Hoje a gente está tendo um diagnóstico maior, né, as pessoas, têm se estudado muito sobre isso tem estado no foco das pessoas. Eh, e com esse número de diagnósticos, você acha que tem uma causa, assim, do porquê que começou a ser tão diagnosticado agora? É porque as pessoas começaram a realmente estudar mais ou isso, mudou de uns anos para cá com questão, né, das crianças nascerem assim? Como que você pode me explicar sobre isso? Bom, nós poderíamos ter explicações mais robustas se no nosso país nós tivéssemos pesquisas estatísticas mais confiáveis, mais robustas, se houvessem mais investimentos nessa área, né? No entanto, no dia a dia é perceptível que os diagnósticos de autismo têm sido maiores mesmo. E aí há algumas questões. Então, o autismo é algo contemporâneo? Não, o autismo existe desde sempre. Há muitos adultos que não foram diagnosticados com autismo por falta de recursos, né? Então é o quê? É uma estratégia da indústria farmacêutica para vender os medicamentos? Também não. Então as crianças estão nascendo mais com autismo? Também não, muito embora a gente não tenha dados a esse respeito, né? Mas o fato é que, há uma clareza maior sobre os sintomas do autismo. Então as pesquisas avançam, a medicina, as outras áreas também avançam, e as características do autismo estão cada vez mais claras e mais fáceis de serem identificadas. E há também robustos estudos ao longo do mundo todo que defendem a eficácia de um diagnóstico precoce. Então, quanto antes a criança é diagnosticada, melhor será o prognóstico, melhor será a evolução da criança. Com isso, os profissionais e os pais estão mais atentos. Então, se antigamente não tinha tanta clareza com relação aos sintomas, o diagnóstico precoce não era tão valorizado, hoje sim. Então, quanto mais as crianças forem diagnosticadas precocemente, mais haverá sucesso no tratamento. Então, o maior número de diagnóstico disse em grande escala pela possibilidade de agora diagnosticar as crianças precocemente, né. Então o diagnóstico tardio, que outrora era feito aí com 5, 6 anos,
Hoje a gente entende como uma violência ou uma negligência, porque é possível já identificar os sinais do autismo com precisão entre 1 e 2 anos de idade. Então, a importância do diagnóstico precoce tem aumentado a quantidade de diagnósticos. Mas a gente não está, né, como eu disse, não é um boom de autismo, não é uma moda, não é indústria farmacêutica, né? Ah, que bom que você tá falando isso e tal, porque a gente vê muitos comentários, né? Ao mesmo tempo que a gente recebe muita informação, isso é uma coisa muito boa, porque ajuda no sofrimento, né? Uma criança que demora a ser diagnosticada sofre muito, a gente sabe disso. Só que também a gente ouve falar muita desinformação, de justamente essa coisa da indústria farmacêutica que você disse agora, muita especulação, muita fake news sobre isso. E falando sobre diagnóstico mais tardio, tem níveis, né, no autismo, e eu gostaria que você falasse pra gente um pouco, porque as pessoas têm o estereótipo na cabeça da pessoa autista, que é aquela pessoa que tem aquele nível alto, aquele autismo clássico, mas outras pessoas também têm e passam despercebidas, entre grandes aspas. Então, eu queria que você explicasse para a gente sobre os níveis de autismo. Certo. Voltar um pouco no que você disse, que eu achei muito pertinente sobre as fake news, as falácias, né? O próprio cunho do diagnóstico de autismo se sustentou há muitos anos atrás pela vertente de uma fake news mesmo, né? Nessa época não tinha nem esse nome, mas de uma construção errônea, que na literatura, né, especialmente aí a psicanálise, não é uma crítica à psicanálise, eu sou psicanalista, mas uma crítica de que o autismo seria originário das chamadas mãe de geladeira, né? Aquelas, quando se pensa na perspectiva de um sujeito autista, a primeira construção, a primeira hipótese foi pensar que eram mães que não desejavam os filhos, que eram ásperas, que não souberam embalar os filhos, dar afeto aos filhos, no nascimento, né. E aí essa é a primeira, talvez a primeira falácia, a primeira, o grande mito, né, que é obviamente desconstruído e socialmente coloca mais um peso simbólico sobre a maternidade, sobre a mãe, né. Mais uma culpa nas costas das Pois mães? é. E aí, sobre os níveis, a palavra espectro ajuda a entender essa questão dos níveis, né? Porque o espectro, nesse sentido, diz de uma variação significativa de sintomas. Eu sempre costumo dizer simbolicamente, especialmente quando eu estou explicando para crianças ou adolescentes, eu vou replicar aqui, se a gente entendesse simbolicamente o espectro como um varal, né? Ou como um espaço, assim, uma reta, daqui até onde a Laura está. Então, vamos pensar que o espectro é um varal que vai daqui até a Laura. Então, tem uma parte do varal inicial, tem a parte do meio e tem a última parte. Vamos pensar que as pessoas que têm sintomas que se enquadram na primeira parte do varal são nível 1, segunda parte, nível 2 e terceira parte, nível 3. Ou autismo leve, moderado e grave. Os níveis, eles são caracterizados, são descritos de acordo com a quantidade de sintomas, com a intensidade dos sintomas e com o grau de comprometimento que esses sintomas provocam na vida do sujeito. Então vamos pensar uma gradação sintomática a partir do nível 1, né, em que o nível 1 corresponde a sintomas de ordem leve. O nível 2 corresponde a sintomas de ordem moderada. Consequentemente, o 3 corresponde a sintomas de ordem mais graves ou com maiores impactos, né? Pensando de uma outra forma, essa divisão de 1, 2 e 3, ou leve, moderado e grave, diz também da quantidade ou não de autonomia que o paciente tem, né? Então é comum que o sujeito que tenha o autismo diagnosticado no nível 1, ou seja, sintomas menos intensos, tenha um grau de autonomia maior. Então, a gente pode pensar autonomia ou suporte. Então, criança com 1, 2 ou 3, mais ou menos autonomia. Então, quanto maior o nível, maior demandará atenção terapêutica e suporte, e provavelmente menor será a autonomia do sujeito. Olha, muito é falado sobre o nível 3, né, o grau 3 de suporte, principalmente em crianças, e eu tenho visto muitas pessoas que passaram fora do radar ou foram diagnosticadas com outros transtornos. E a minha pergunta exatamente é
como que você pode observar, assim, o grau 3 seria uma coisa mais normalizada para a gente hoje, porque a gente já está com um olhar mais treinado para identificar uma criança com o autismo, né, que precisa de um suporte maior. Mas e as crianças que têm um nível menor, um nível mais leve, quais que são os sintomas, seria o termo correto? De uma criança, por exemplo, uns 3, 4 anos, que já começa a apresentar sintomas e que seja de um grau mais leve, Certo. que você deva procurar, não, que você já deva pensar: "Não, acho que eu devo procurar uma ajuda médica sobre isso", e que não seja de grau alto. Certo. Olha, os sintomas talvez menos intensos de autismo para diversas faixas etárias, né? Vamos pensar que a gente, quando tem uma criança pequena, de 1, 2 anos, é comum que ela tenha o hábito, por exemplo, de chorar em momentos específicos, de solicitar colo, né, por exemplo. Então vamos pensar o que, às vezes, os pais, você usou a expressão passar desapercebido, às vezes os pais entendem como sendo uma coisa legal, e na verdade pode ser a caracterização já de um transtorno, né? Talvez até do transtorno do espectro autista. Então a criança, o que que são os sintomas talvez leves? A criança, ela não tem sorriso social quando alguém sorri para ela. A criança prefere ficar sozinha no berço ou na cama. Então há uma inversão, né? A criança não pede, não solicita colo para ficar tranquila, ela fica chora quando está no colo. Então ela fica mais na cama mesmo. Uma característica específica, a dificuldade de socializar, né? Então talvez uma criança num grau mais alto, ela vai ter estereotipia, vai evitar muito o contato social. Uma criança com grau mais leve vai permanecer num espaço, mas sem interação, né? Então, baixo contato visual, aí a criança vai começando a crescer, até ficar na fase de pré-adolescência, a criança não entende os acordos sociais, né? Aí, próximo da adolescência, eu vou dizer para você assim, Laura, não vou de jeito nenhum, nem que chova canivete. Você pode ter dito outras vezes, a criança vai imaginar os canivetes de fato descendo, nem que a vaca turça, né? Então, há um pensamento mais concreto, as brincadeiras são mais isoladas, né? Comumente o atraso de fala é muito importante também, né. Poxa, a criança não fala, a criança desenvolve poucas palavras, a criança não fala, ela repete, né, colalia, é mãe para tudo, né. Então, esses são sintomas precoces, né. A criança vai crescendo, então o que que seriam graus leves? O que às vezes passa desapercebido como a timidez. Ah, mas o pai dele, né, tímido pra caramba. E a criança não socializa de forma nenhuma, né? Ou vai ao médico, o médico entende que é uma timidez, que é um transtorno depressivo. Então, isso que você falou, que é uma clareza, mas que às vezes pode ser um estereótipo também, do autista que se balança, que grita, né? Os sintomas terão relação com isolamento, estereotipia e comunicação, só que com intensidade menores. Não, entendi completamente, muito obrigada. Você falou agora sobre o pai, né, ser tímido. O autismo pode ser considerado um transtorno hereditário? Bom, vamos ampliar essa é uma pergunta As importante, pensar as causas, as causas, causas. que aí a gente vai ter marcadores hereditários e marcadores genéticos, né? E são potenciais causadores do autismo se esses dois estiverem ainda mais vinculados um ao outro, né? Então, assim, o autismo é um transtorno complexo e multicausal. E aí as causas são difíceis de serem diagnosticadas em um sujeito que tem autismo. A gente só vai saber que pode ser uma coisa ou outra. Não há exames específicos para autismo, né? O diagnóstico é clínico. Então, quais que são causas possíveis, né? Hereditariedade, não só de história familiar de autismo, mas de outros transtornos psíquicos. É importante também considerar, e há estudos importantes com relação à idade paterna e materna, né? Especialmente para os primeiros filhos. Há questões também importantes relacionadas a o ambiente, e aí quando a gente fala sobre ambiente, não é o espaço externo, o ambiente para o autismo é o útero materno. Então, variações ambientais, que ambiente? Útero, podem ser também causadores do autismo. Ingestão de alguns medicamentos específicos, ácido valproico, entre outros. Ausência de pré-natal.
E a questão genética, ela é extremamente ampla, e há tatos ainda, né. Poxa, por que que é complexo? O autismo pode ter uma base genética, mas não se sabe quais as combinações genéticas. Há alguns estudos avançando para algumas combinações, para alguns genes, mas não necessariamente para combinações, mas há inúmeros genes relacionados ao autismo, né. Então se sabe quais são as causas, mas não é possível separá-las de um sujeito para o outro, né. Então a avaliação é isso, história familiar de doenças e transtornos psíquicos, o contexto, intrauterino, né, o ambiente uterino, eh, e a questão da idade dos pais, a questão da hereditariedade tem que ter uma vinculação a isso. Bacana. Teve um episódio do Café com Especialista, inclusive, gente, já fazendo o marketing aqui, vai lá depois da nossa live, assiste o Café com Especialista. A gente vai voltar, eu e Denis estamos voltando ano que vem, tem projetinho vindo. Então, ó, eu estava olhando para minha câmera errada. Deixa eu falar com vocês de novo, gente. Café com especialista, hein? Depois que acaba essa live aqui, vai maratonar, porque em um dos episódios a gente conversou com uma psicóloga sobre o autismo e a gente estava falando sobre a forma como é encarado o autismo em homens e em mulheres. Porque a gente, né, chegou na conversa de que socialmente a mulher ela é forçada a ser mais retraída. Então isso passa despercebido em alguns casos que a mulher tem autismo e não é diagnosticada, e só é diagnosticada tardiamente. Você concorda que essa construção social pode causar esse erro em comunicação sobre diagnóstico? Olha, eu vou fazer um merchan também, você fez o merchan do café, né, eu vou dizer Fique à também vontade, fique que à tem vontade. recentemente uma pós-graduação da Facuminas sobre autismo, que eu também participei da construção das videoaulas, e é uma pós muito completa, com várias temáticas, vários assuntos super interessantes relacionados ao autismo. Então quem quer saber mais sobre o autismo, há outras pós, né, porque a educação tem um recorte para o autismo, mas há uma pós específica na Facuminas sobre o autismo. Ó, eu vou encarar essa discussão que você trouxe como um objeto de pesquisa. Vou buscar saber, né. É realmente Agora, há umas questões interessantes que é, de fato, no processo de construção do autismo com relação ao gênero, e são comprovações científicas, são estudos robustos, que dizem com relação ao gênero algumas questões. Primeiro, assim, no mundo, nascem mais, homens com autismo, né. Então essa é eh, um processo estatístico. é um fato que inclusive É, eu não é. curioso. É interessante nós pensarmos, inclusive, que até pouco tempo atrás o autismo era caracterizado pela tonalidade azul no mundo inteiro. E a tonalidade azul representava justamente os marcadores de 4 homens diagnosticados com autismo para uma mulher. Então, estatisticamente, os homens, nascem há mais sujeitos com autismo que são do sexo masculino. E há estudos também que corroboram com a hipótese de que as mulheres com menos prevalência de autismo, mais de incidência de sintomatologia mais grave, mais desorganização sintomática, né. Essa questão de uma questão de gênero, de construção social, eu acho que, talvez a gente pode pensar que, num caso, por exemplo, de adolescentes, né, que vão ser estimulados, então a estimulação, talvez, o homem vai, por uma construção social, sentir mais à vontade para ser estimulado, né. Há também questões, assim, que, por exemplo, com relação ao autismo, históricos também, né, na minha prática clínica, na literatura. Os meninos também, uma das repetições, né, das estereotipias pode ser, inclusive, movimentos compulsórios masturbatórios. Isso também acontece com meninas, mas uma frequência um pouco menor. Então essa questão da simbologia de gênero eu achei interessante, vou, né, verificar o que há de pesquisa quanto a isso. Mas o que eu posso dizer, né, da questão literária é da incidência de mais meninos, de pesquisas literárias que dizem de má intensidade de sintomas mais graves em meninas, né. E aí, hoje em dia, o autismo não é mais caracterizado pela cor azul, né.
Não que os dados tenham sido alterados, mas aí hoje usa-se mais uma figura representativa colorida, dizendo mesmo da multiplicidade de sintomas, né? Então, espectro, muitos sintomas. Hoje o autismo é uma figuração colorida por conta da questão dos sintomas, e é um quebra-cabeça por conta da complexidade, né? Ah, muito É. bacana. Eu não sabia, inclusive, dessa construção do quebra-cabeça, assim, pela. Olha, a gente recebeu perguntas no chat. Gente, não, aqui só tem gente muito inteligente, graças a Deus, tá todo mundo aqui tranquilo, Não, alinhado. Não, são perguntas boas, juro. vamos lá. Gente, mais uma vez lembrando, tá aí fixado, tá? No chat, para você fazer sua inscrição e ganhar e tudo aquilo que a gente já falou para vocês antes. Então, a gente pegou algumas perguntas do chat. Se você fez a sua pergunta, eu espero que você esteja aí para ouvir agora a sua resposta. Uma espectadora chamada Vitória perguntou: eu consigo fazer um autodiagnóstico do autismo? Bom, vamos lá. Ela presumo que seja uma adulta, né? É. Sim. Aham. Ó, o diagnóstico não combina com auto, né? Vamos começar por aí. Você pode se autoconhecer e, a partir desse autoconhecimento, entender que talvez você tenha características similares a de um sujeito autista. Mas é preciso de um olhar neutro e é preciso de um olhar clínico, né? Então a gente está dizendo talvez de uma questão, você pode se identificar com os sintomas, né? E procurar uma avaliação psicológica ou neurológica ou psiquiátrica, né? Se autodiagnosticar, não é possível. Mesmo que você fizesse isso, não sendo dessas áreas de atuação, né? Um diagnóstico não teria um valor também no sentido social, né? De um peso clínico. Então não, assim, é complexo, né, você pode perceber similaridades entre os seus comportamentos, e é importante ter cuidado, né, Laura, porque hoje a tecnologia é maravilhosa, mas as pessoas estão se formando pelo TikTok e aí vê lá algumas coisas que, pô, não tô dando certo com cara nenhum. Ah, essa é uma característica de autismo. Poxa, eu adoro ficar sozinha e maratonar série. Poxa, então eu sou autista. Não, às vezes é cansaço, às vezes é idade, às vezes é um tanto de coisa, né? Então você pode perceber similaridades entre os seus comportamentos, os sintomas do autismo e procurar por uma avaliação médica, é o que eu aconselho. Ou psicológica, né? Inclusive a próxima pergunta era justamente sobre isso, que para o diagnóstico do autismo, se seria necessário, passar por um psiquiatra, antes de passar por um psicólogo, já ir direto para o psiquiatra, ou existe uma ordem correta? O que que você, consegue falar pra gente de, tipo, passa pelo psicólogo, vai para o psiquiatra? Essa é a dúvida e eu estou embolada, porque eu esqueci a palavra exata que eu tinha que falar, mas vamos lá. Ó, o que acontece? No Brasil, os médicos e os psicólogos podem diagnosticar os sujeitos, né, com transtornos psíquicos e o autismo entre eles. O Conselho Federal de Psicologia faculta isso aos psicólogos. Qualquer psicólogo? Não, assim como é qualquer médico também. Não estou dizendo de ser pior ou melhor profissional, né? Se eu quero trabalhar com autismo, eu preciso me especializar nisso. Bom, vamos pensar que simbolicamente, um diagnóstico de autismo por um psicólogo e por um médico terão o mesmo grau de confiabilidade. No entanto, um diagnóstico geralmente vem com um impasse com questões sociais. Então a pergunta da Laura vai ser diferente de acordo talvez com a faixa etária. Poxa vida, eu tenho TDAH, né? Tenho quase 40 anos. Já tem um tempo que eu recebi o diagnóstico de uma psicóloga. E há apenas 2 anos que eu iniciei uma tratativa medicamentosa, porque eu achei necessário, né? Então, são duas abordagens distintas. Agora, Laura, qual que é a questão, né? O psicólogo pode ter uma suspeição de autismo, encaminhar a pessoa para um psiquiatra ou neurologista, ou ela pode diagnosticar a partir de uma avaliação, só que haverão pesos sociais diagnósticos distintos. Por exemplo, infelizmente, não são todos os lugares que vão dar validade para alguns fins a um diagnóstico emitido por um psicólogo. Em algumas situações, o sujeito vai precisar também de uma medicação, então é importante que
seja validado haja avaliação médica para medicalização, né? O psicólogo não medicaliza. Mas o mais legal mesmo, assim, a discursiva moderna é que os profissionais estejam em equipe multidisciplinar e que o diagnóstico seja em parceria, em visões distintas. Tanto no SUS quanto nos espaços privados, é muito comum que o médico tenha uma discussão, que eles conversem com outros profissionais para corroborar com o diagnóstico, né? A ordem, o médico pode haver também suspeição de autismo num caso e solicitar uma avaliação neuropsicológica, que é um instrumento do psicólogo. O que eu estou dizendo, né? É muito importante que, especialmente nos casos, como você mesmo disse, de sintomas leves, que a construção seja preferencialmente de forma multidisciplinar, certo? Responde. Responde, com certeza. A palavra que que eu estava tentando lembrar é indica, o que você indica que a pessoa faça. Então, a gente hoje, né, vive uma realidade em que as pessoas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de tratamento, não tem acesso, não tem uma base para nem conseguir se entender dessa maneira. Mas quando uma pessoa, vamos supor, na escola, quando uma criança na escola, por exemplo, usando um exemplo de uma criança na escola, uma professora, usando esse multidisciplinar, uma professora fala: olha, acho que essa criança pode sim ser do espectro autista. Eh, Essa criança, geralmente, ela é encaminhada, como que funciona o processo? Ela vai ser encaminhada para um psicólogo, para o SUS, como que funciona esse atendimento? Primeiro, é bom lembrar, assim, em rede nacional, que, né, não foi o que a Laura disse, mas eu me lembrei do que ela disse para reforçar, né? Professores, pedagogos não podem diagnosticar nenhum transtorno psíquico, Ah, sim, né? Isso é especialmente não ético. E é importante ter cuidado também ao sugestionar para os pais algum transtorno. é mesmo? Então é importante dizer assim: olha, eu estou percebendo, porque o professor vai saber um pouco dos marcadores desenvolvimentais, né? O que é esperado na escola para uma criança de 5, de 6 anos. Então o professor pode perceber algumas coisas que sejam talvez não desejáveis para o desenvolvimento específico daquela idade escolar. Então ele vai dizer assim: pai, eu estou percebendo alguns comportamentos do seu filho que merecem uma atenção. Então, eu sugestiono que você vá a um médico, psiquiatra, neurologista, um psicólogo, e aí, pai, eu vou ofertar para você, isso é muito importante, né? Um relatório escolar do que eu estou te dizendo, né? Especialmente se forem pais com grau de instrução talvez um pouco inferior, né? Sim. Então, o professor vai dizer: olha, estou percebendo algumas coisas que merecem investigação, né? Depende do convívio com o pai, talvez às vezes o próprio pai já diz: "Poxa, eu acho que é isso, o que que você acha?". "Olha, vamos pensar, mas vamos para uma investigação médica". E é importante que a escola sinalize isso e que junto com essa sinalização de um caminhamento médico para o SUS ou para a rede privada, né, que a escola forneça um relatório, versando sobre esses comportamentos escolares que trazem preocupação. Nossa, aí ó, uma informação que eu não sabia, estou sabendo agora, como é bom a gente ter uma pessoa que sabe o que está falando e que está aqui com a gente. Gente, é um presente. A gente está tendo um presente. Eu, vocês, todo mundo da produção, a gente está tendo um presente, está falando com o João Paulo, se informando sobre um assunto que é tão relevante. Eu não fazia a menor ideia que o professor não podia intervir nesse assunto tão diretamente. Eu não sabia mesmo. Eu achava que faria parte, inclusive. Que legal. Sinalizar faz parte, Mas, suspeição diagnóstica não, né. bacana. Gente, só pausando um pouquinho. Mais uma vez, a gente reforçando sobre o sorteio. Ó, o link está fixado aqui no chat. Corre no link, se cadastra, fica até o final. Daqui a pouco vai ter sorteio, vai ter muita coisa. Vai ter, mas gente, vai ter mais especialista, vai ter mais Denis, vai ter Elke, vai ter muita coisa nessa live ainda para rolar. Então, continua com a gente e vamos, porque eu tô curiosa para fazer mais perguntas para o João Paulo.
João Paulo, a gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu interpretar direito. Deixa eu até olhar ela direto aqui, ó. Existe uma melhor abordagem para o paciente autista no momento em que esse indivíduo busca os outros serviços de saúde, como, por exemplo, em uma consulta de enfermagem? Dúvida da Júlia. Vou imaginar que ela seja enfermeira. Sim, E ela está pensando, então, se há algumas questões que podem ser úteis para ela no atendimento a essa criança. sim, sim. Júlia, se você não conhece a criança, a primeira utilidade é você se informar com os responsáveis. Em que sentido? Poxa, seu filho tem restrição a alguma coisa? Seu filho se irrita com alguma coisa? Tem alguma coisa que seu filho goste mais, né? E aí, Júlia, a primeira coisa é você, então, a partir dessa conversa com os pais, criar vinculações terapêuticas com a criança, né? Sabe por quê? Quando a gente fala sobre autismo, a gente está falando de autismos. Não só da variação sintomática, mas de sujeitos diferentes. Então, eu aconselho você buscar informações teóricas sobre o autismo, mas diante de uma abordagem do autismo, de um sujeito autista, você, sendo uma profissional da enfermagem, uma profissão extremamente importante, né? Que você busque estreitar laços com essa criança a partir da coleta de informações singulares sobre essa criança com os responsáveis. Então você vai saber onde tocar, onde não tocar, o que a criança gosta, o que a criança não gosta, né? Então, o primeiro ponto, assim, é um pouco se desvestir do estereótipo, a gente falou dessa palavra, conhecer essa criança, primeiro a partir da mãe e estabelecer vínculos terapêuticos com ela. Isso serve, inclusive, para todos os profissionais, né? Não só para enfermagem. Essa é uma pergunta muito legal. Ah, bacana. Nesse multidisciplinar, né, nessa multitarefa de todas essas pessoas, quem mais estaria incluso? Professores, a área da saúde, pais, mais que? Qualquer profissional que a criança precisar. Sim. Quem vai dizer a composição da equipe disciplinar é a criança e o sintoma. Então, eu tenho uma equipe com 30 profissionais. A criança precisa estar inserida em todos os processos? Claro que não. Cansativo, esgotante. A escolha da tratativa terapêutica, a escolha dos profissionais será dita pela criança. Uma criança com dificuldades extremas com a rotina, sem autonomia de vida diária, com dificuldade com banho, de escovar os dentes, um terapeuta ocupacional será muito útil, né? Uma criança com dificuldade de socialização, psicólogo, uma criança com estereotipias, né? Uma criança com comorbidades físicas, um fisioterapeuta. Uma criança com dificuldades na fala ou com a fala não apresentada, um fonoaudiólogo vai ser muito importante. Poxa, isso tudo é básico. Talvez seja importante um educador físico, né? Nutricionista, se a criança tiver um grau de obesidade ou tiver restrições alimentares importantes, né? Então a escolha da equipe vai ser a partir da necessidade singular. Por isso que no SUS, especialmente, a gente usa projeto terapêutico singular, né? Por quê? Eh, as crianças com autismo são crianças, cada uma é uma criança, cada criança tem um atravessamento sintomático diferente. Como escolher a estimulação? A observância das necessidades de cada sujeito. Bacana. Falando nisso, quais que são, então, as principais abordagens terapêuticas de tratamento, né, que é indicado? Né. Bom, vamos pegar esse gancho, então, equipe multidisciplinar, os profissionais de acordo com a necessidade de cada criança. Então, a abordagem terapêutica com a criança, com a sintomatologia, com as dificuldades que a criança tem. Então, a tratativa com a criança, essa é uma abordagem terapêutica, com profissionais diversos. Essa equipe também é importante que a perspectiva terapêutica alcance um suporte à família, tanto para o processo de possível adoecimento familiar, né, quanto para uma questão muito importante que a gente chama de naturalismo ou ambiente naturalista. Então, uma abordagem terapêutica, ela eu vou trabalhar com você algumas atividades e vou dar suporte para que a família execute atividades similares em casa.
Isso vai fazer com que a criança generalize as informações, né? E aí, a tratativa médica, alguns casos, suporte medicamentoso, suporte escolar, né? Então, o transtorno do autismo, ele é complexo, multicausal e o tratamento é multimodal, de acordo com a necessidade de cada criança. Bacana. Gente, João Paulo, nosso tempo está acabando. Ai, eu aprendi muito, eu ficaria aqui por horas falando com você. Muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. Você é sempre bem-vindo aqui, é nosso professor da Facuminas, está aqui sempre com a gente. E nós vamos chegando ao final dessa entrevista. As suas, as suas últimas considerações, por favor, que você quiser, né, deixar de mensagem para quem está assistindo a gente. Poxa, eu quero reforçar, pegando o gancho nas palavras da Laura, o prazer imenso que é estar aqui, né? Porque não é um convite também que eu entendi como isolado. Eu já estou quase 2 anos produzindo na Facuminas, é uma faculdade que eu indico, que eu conheço, tem conteúdos robustos, muito contemporâneos, né? Então, eu sei da seriedade dessa faculdade, do compromisso social de disseminar conhecimentos científicos. Então, eu fico muito feliz por esse convite, por estar aqui, por compor essa equipe também, né? Me sinto de fato em casa, muito embora não conhecesse ainda esse cenário, que é bem bonito. E agradeço a confiança e também fiquei com esse gostinho aí de que tomara que hajam outras oportunidades. Agora vamos continuar aqui falando sobre um assunto muito importante, que é a alimentação saudável. Estou aqui recebendo Daniele Nogueira, nossa nutricionista, especialista em nutrição clínica. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né? Agradeço, a oportunidade por estar aqui falando sobre algo que eu tanto amo, que é a nutrição, e espero contribuir aqui, né, esclarecer algumas dúvidas em relação a uma alimentação saudável. Fica com a gente até o finalzinho. Daqui a pouquinho vou pedir pro pessoal para soltar lá no link, né, aqui no nosso chat, um link para você ganhar o certificado de participação, com 10 horas complementadas, que eu sei que todo universitário, toda pessoa que está aí no processo de formação acadêmica, né, é essencial. Então fique com a gente, tá bom? Além disso, no finalzinho também iremos dar um desconto para você, um vale de 10% de desconto em qualquer pós-graduação nossa. Então fique com a gente até o final para saber mais. Dani, para a gente começar aqui, gostaria de esclarecer alguns mitos e verdades sobre uma alimentação saudável. O que é verdade, o que é mentira, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Para começar, estamos aqui com alguns alimentos, né? E eu vou pegar aqui para a gente começar o tomate. Sim. O tomate, muito se diz sobre o tomate. O tomate faz bem para o coração. É verdade, é mentira? O que você me diz sobre essa fruta? Então, o tomate, ele é sim bom, né, para o coração, para a saúde cardiovascular, porque o tomate, ele tem um antioxidante, né, que chama licopeno. Esse antioxidante, ele ajuda, ele contribui, né, com as células contra os radicais livres, né? Então, ele ajuda, sim, na saúde cardiovascular, ele também ajuda a diminuir o colesterol ruim, né, que é o LDL. Então, ele tem, assim, antioxidantes que vão ajudar também a combater inflamações, né? Então, ajuda, sim, com a saúde cardiovascular como um todo. O tomate, então, é bom para o coração. Tem algum que não é indicado para o coração, que pode fazer mal para o coração, algum alimento? Então, alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos a gente deve evitar não só para a saúde cardiovascular, mas como a saúde em tudo. Uhum. Dani, segunda pergunta para você. É mito ou verdade? Beber água com limão em jejum emagrece. Ah, isso é polêmico, Vou pegar né? aqui o nosso limão, né? Bom, nós não temos nenhum artigo científico, né, que comprove o benefício de água com limão em jejum para o emagrecimento, né? O que nós vamos ter ali, vitaminas. E é bom também que te ajuda a ficar mais hidratado. Só que tem que tomar um pouco de cuidado de consumo assim, com água, né, com o limão em jejum, porque pode prejudicar os dentes, né? Pode prejudicar o estômago. Mas assim, melhor de tudo, gente, tomem água e quando quiser ali, né, um saborzinho de limão, coloque o limão, mas não para fins de emagrecimento. Vou pedir à produção para soltar aí no nosso chat já o link para você receber seu certificado em casa. Então, enquanto a gente está aqui falando, já vai preenchendo as informações aí para você receber seu certificado com horas complementares, tá bom? Com horas de participação. Dani, muito se fala sobre o abacate, né? Uma fruta que tem muitas vitaminas, que é muito boa, né? É boa para emagrecimento, né? Na verdade, isso é verdade? É mito? O abacate, ele engorda?
Ah, seu abacate engorda. Isso. É bom para emagrecimento? Ele engorda? Qual que é a verdade sobre o abacate? Então, o abacate, tem pessoas que têm um medo do abacate, porque ela é sim uma fruta mais calórica em relação às outras, né? Mas o abacate, ele não vai te fazer engordar. O que vai fazer engordar é você comer mais calorias do que o seu corpo precisa, né? Aí sim a gente tem um ganho de peso. Mas assim, a gente tem visto tanto essa classificação de alimentos assim, né? Que engorda, que são bons ou ruins, de acordo com as calorias delas, né? E não é bem assim, porque o abacate, ele é um pouquinho mais calórico em relação às outras frutas, porque eles têm óleos, né? Mas os óleos do abacate, eles são muito importantes para a nossa saúde, até mesmo para a saúde cardiovascular, né? Porque ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, né? Que é o HDL. Então tá liberado abacate, a batidinha de abacate, e abacate. Eu gosto muito de abacate com açúcar. Aí, Uhum. pode? Não pode? Então, aí o açúcar já não faz bem, né? Uhum, Melhor, assim, colocar um leite em pó, né? uhum. Que aí ajuda a ficar um pouquinho mais doce por conta da concentração ali do carboidrato do leite. Ajuda a ter um docinho, mas o açúcar a gente evita. Muito se fala sobre os alimentos que são bons para a visão, né? E aqui temos a cenoura, que é uma Hum. desses legumes, né? Um desses vegetais que se fala sobre a visão. De fato, a cenoura, ela faz bem para a visão, ela melhora a visão. Sim, a cenoura é benéfica, sim. Ela tem beta-carotenos, né, que o nosso corpo transforma em vitamina A. E a vitamina A, ela ajuda, sim, contribui para o melhor funcionamento da saúde ocular. Então, sim, é verdade. E eu tô aqui agora também com um chazinho verde, né? Esse aqui é meio Uhum. polêmico, É, né? Muito polêmico. se fala sobre chá, você que aí gosta de chás, né? Eu gosto muito do chá de camomila, né? Para acalmar num dia mais estressante, né? O chá de camomila, o chá de erva cidreira. E aí o chá verde, muitas pessoas tomam para melhorar o metabolismo, né? Qual que é a verdade sobre o chá verde? É uma verdade? Melhora realmente o metabolismo ou é um mito? Então, o chá verde, ele tem, assim, essa ação termogênica. Só que para fingir emagrecimento, essa ação termogênica, ela não é, assim, o essencial, né, ela não vai te fazer emagrecer. Apesar, assim, de ter ela ajuda, né, Uhum. mas ele não é aquele alimento poderoso que vai fazer todo mundo emagrecer, que é o que geralmente as pessoas colocam, né. Mas um chazinho, sim, é bom. A gente tenta evitar para aquelas pessoas que são mais ansiosas, né, o chá verde, esses chás que têm cafeína, a gente tenta diminuir, o chá mate, e preferir os chás que são mais calmantes, né. Hoje a gente vê Uhum. as pessoas tão ansiosas, então a gente sempre fala para as pessoas preferirem esses chás mais calmantes. Mas o chá verde, ele é assim, tem um pouquinho termogênico, Até ele ajuda, quando pode contribui. tomar ele? O que que é permitido? Qual que é a dosagem certa para você tomar esse chá verde? Qual a duração? Pode tomar todo dia? Quantas vezes ao dia, né? Caso a pessoa quer realmente melhorar o metabolismo. De manhã, né, por ele ter essa ação da cafeína também, a gente fala pra gente consumir de manhã, para a pessoa não ficar tão acelerada mais à noite, né, se a pessoa toma esse chá verde mais à noite, ela vai ter uma dificuldade de pegar um sono, vai ter um sono mais agitado. Então, para não atrapalhar o sono, o mais indicado é consumir pela parte da manhã, tá Uhum. bom? Dani, também trouxe a banana, que a banana também tem muitos mitos e verdades sobre ela, né? Uhum. E uma delas é que a banana prende o intestino. Isso é um mito? Essa é verdade? Então, a banana, não tem como nem falar se é mito ou se é verdade, porque a banana verde, ela pode sim prender o intestino, né. A banana verde, ela vai ter um amido resistente, e aí esse amido resistente, ele é mais constipante. Mas a banana madura, ela já não prende tanto já não prende o intestino, ela na verdade até ajuda, né, no trânsito gastrointestinal. E a banana caturra, né, até essa que está aqui, ela é mais indicada. A banana prata, ela vai prender mais o intestino. Mas isso é muito individual, né, tem pessoas que comem a banana prata e não prende o intestino, tem pessoas que, comem a banana prata e já prejudica o trânsito intestinal daquela pessoa. A banana também se fala muito dela sobre a cãibra, né, Uhum. pessoas atletas, pessoas que praticam algum tipo de exercício. É verdade? Ela ajuda realmente na cãibra? Ajuda, porque tem potássio, Uhum. né, então ajuda sim na cãibra. E quais alimentos, então, que prendem o intestino, que é comprovado? Porque a banana você falou que dependendo ali do estado que ela está, né, Tem a ver. madura ou verde, mas qual que é uma fruta que de fato, algum vegetal que pode prender o intestino?
Então, a goiaba, ela é mais constipante, né? A maçã, quando ela não está com casca, ela também é mais constipante. Uhum. Até gostaria de chamar a Laura, daqui a pouco a Laura vai aparecer aqui pra gente já começar os retoques finais pra gente encerrar. A Laura até pode participar desse assunto aqui também, Laura, trazer sua dúvida. Mas enquanto isso, eu quero saber sobre a beterraba. A beterraba também, que é um vegetal que muito se fala sobre a beterraba, né? A beterraba, ela aumenta o ferro no sangue. Ah, isso é polêmico também, né? Quem nunca tomou aí suquinho de beterraba para ajudar para anemia, né? Mas a questão é que a beterraba, ela não tem a quantidade significativa de ferro. Então, ela não vai ajudar a aumentar o ferro no sangue, né? Quando a gente pensa em anemias também. O que a beterraba vai ter é ácido fólico, é a B9, que ajuda sim na absorção, né, das células, ajuda, na absorção do ferro, mas ela não contém ferro. Os alimentos que mais contêm ferro, e a gente pensa no ferro M, que é um ferro mais, que a gente consegue absorver melhor, são Uhum. carnes, tá? Mas os vegetais também, os vegetais verdes escuros, eles são ricos em ferro não M, que com a ajuda da vitamina C, a absorção ela melhora em até 3 vezes. Então, cerca de 75 miligramas, que é uma laranja, a gente consegue aumentar a absorção de ferro em até 3 vezes, quando consumido nesses alimentos, que têm ferro, mas é um ferro não tão bem absorvido assim, que são os vegetais verdes escuros. Muito se fala também do feijão, né? Pra aumentar o ferro, Uhum. melhorar o ferro. Eu tenho até uma teoria familiar, uma historinha familiar, que colocava um prego dentro do feijão. Mas isso, gente, é coisas de avó que De vó. fazia antigamente. Eu tô com uma gestante em casa e as gestantes passam por essa perda de ferro, né? Uhum. Então, é indicado que pode realmente tomar um suquinho de beterraba, comer um feijão, mas as carnes, então, são mais ricas em ferros. Sim, e os vegetais também são importantes, né? Mas uma coisa aqui que é muito importante, né, ressaltar, que a beterraba, quando a gente cozinha com feijão, porque o feijão é um alimento fonte de ferro, mas também é um ferro não M. Quando a gente pega a beterraba e cozinha com feijão, tem muita gente que tem esse hábito, né, de cozinhar a beterraba junto com feijão. A beterraba, ela vai atrapalhar a absorção do ferro do feijão, porque o oxalato que é presente na beterraba, ela se liga, né, no ferro não M do feijão e atrapalha a absorção. Então, não é indicado a gente cozinhar a beterraba junto, né, com o feijão, cozinhar o feijão junto com a beterraba. O que a gente pode fazer? Cozinha o feijão separado, faz a beterraba, porque a beterraba ela é fonte de vitaminas, é muito importante, né, é fonte de ácido fólico. E o que a gente faz para melhorar essa absorção é colocar os alimentos fontes de vitamina C. E Dani, quais alimentos então indicados para a vitamina C, melhorar a vitamina C, talvez a vitamina D? Você pode indicar pra gente algum alimento? Sim, a vitamina C, laranja, né, a goiaba também é fonte de vitamina C, abacaxi, são alimentos aí limão, né, são alimentos que ajudam na absorção do ferro. E vitaminas D, que hoje a gente vê muita gente com deficiência de vitamina D, porque a gente não pega sol como antigamente, né. Então o melhor de todos, gente, é o sol, né, Uhum. pra absorção de vitamina D. Falando sobre a laranja, também tem até uma laranja aqui, né? E vou pegar ela aqui também pra gente falar um pouquinho dessa fruta, que eu gosto bastante. E aqui eu separei que o suco de laranja natural é melhor que refrigerante. É uma dúvida também frequente. Isso é mito, é verdade? O refrigerante, a gente sabe, muito se fala mal do refrigerante, né? Uhum. Mas quais os cuidados, qual as vantagens, né? Talvez um suco de laranja natural. Ele é melhor realmente que refrigerante? Melhor, gente. Isso aqui, a gente vê tanta gente incentivando o consumo de refrigerantes, né, principalmente refrigerante zero. Mas quando a gente pensa, assim, nessa troca de suco de laranja para o refrigerante zero é para pessoas que estão no processo de emagrecimento. Mas como eu falei, né, em relação ao abacate também, é que a gente não deve classificar os alimentos como bons ou ruins dependendo da caloria, né. Uhum. O suco de laranja, ele é riquíssimo em antioxidantes, né, é muito rico em vitamina C, então é um alimento muito nutritivo. E quando a gente olha para o refrigerante, tem ali de nutritivo. O que que eu indico para pessoas que, estão trocando ali o suco de laranja pelo refrigerante? Vai fazer um suco de laranja? Ele realmente vai ser mais calórico.
se você for fazer aquele bem concentrado, né, só com a laranja, as pessoas pegam laranja, espremem ali. Aí, realmente, para fazer um copo, a gente vai precisar de pelo menos umas 5 laranjas. Então, eu indico o quê? Pegue uma laranja, esprema ele, né, faz ele menos concentrado, que aí a gente vai garantir vitaminas da laranja, né, Uhum. e vai estar com um alimento saudável. O refrigerante, se fizer muita questão de consumir, nossa, não vivo sem refrigerante. Então, opte pelo zero e tente diminuir a frequência, né? Mas entre o suco de laranja e o refrigerante, a gente fica com suco ali de laranja menos concentrado, né? Uhum. E um mito de verdade sobre o glúten. Glúten. Glúten não, glúten. O glúten, ele faz mal? Ele é um mito, é uma verdade? É um mito, porém depende. É engraçado, né? Porque tudo na Aham. alimentação é Até que ponto, depende. né? Isso. O glúten, ele não vai fazer mal para quem não tem a doença celíaca ou que não tem a sensibilidade ao glúten, né? Uhum. A gente vê muita gente saindo cortando o pãozinho da alimentação e trocando por outros alimentos, até às vezes bem mais calóricos. Mas o glúten, né? Tá até representado pelo pãozinho aqui, né? Um pãozinho de sal, o pão francês, ele não faz mal para quem não é celíaco e nem tem sensibilidade ao glúten. E é até muito bom, né? Porque o pão, a gente consegue diversificar ele, a gente consegue deixar ele mais nutritivo, a gente consegue colocar ali um ovo dentro do pão, a gente consegue colocar um frango, uma carne, né? Colocar vegetais, uma alface, uma cenoura ralada, deixar ele com mais fibras. Então, o pãozinho é meu fã. Tá presente na alimentação. E falando em pão, muito se fala sobre trocar o pão por um biscoito água e sal, né? Uhum. O que que seria melhor? É uma verdade? É um mito? Vale a pena trocar o pão pelo Não, biscoito água e sal? não vale a pena trocar, tá? Porque 5 biscoitinhos ali, água e sal, além de ser um alimento ultraprocessado, né? 5 biscoitinhos água e sal, eles equivalem a um pão. E, gente, sinceramente, 5 biscoitinhos não me dão saciedade, não, né? Não enche, né? Não enche. E o mel? Gente, calma uma pausa. Se você tiver alguma dúvida aí, né, tiver ainda na live com a gente, tem alguma dúvida sobre alimentação saudável, manda pra gente que eu vou fazer aqui pra Dani aproveitar que ela está aqui com a gente, ensinando pra gente. O mel. Trocar o mel pelo açúcar é a melhor opção? É uma verdade? É um mito? Então, é verdade que o mel é o alimento mais natural. Porém, não se deve incentivar o consumo, porque apesar de mel ter sim, né, seus bioativos, ele é um carboidrato simples, ele é um açúcar simples, né? Então, se você ficar acrescentando, às vezes a pessoa já pega a fruta ali, conseguiria comer ela tranquilamente sem mel, mas vai lá, acha que é saudável, coloca mel na fruta. Uhum. Aí tá deixando o alimento com mais açúcar, né, mais calórico. Então, apesar de ser uma fonte de açúcar mais natural, a gente deve usar com muita moderação. Uhum. E Dani, pra gente encerrar, tem algum alimento que você indicaria para as pessoas, nem tá no nosso planejamento, mas pessoas que estão talvez passando por algum tratamento, sair talvez do cigarro, talvez sair de uma droga, que ele consiga melhorar, né, ajudar ele a parar de fumar, parar de beber. Tem alguma coisa que é indicado na nutrição? Então, às vezes as pessoas elas usam as drogas, né, o álcool, o fumo, para ter escape de alguma coisa. E olham para a alimentação também, né? A alimentação é uma fonte, gente, de prazer. Então é procurar os alimentos que mais gosta. É claro, respeitando uma alimentação saudável, não vai para ultraprocessados. Mas colocar alimentos que você gosta na sua refeição, no seu dia a dia, né, vai te dar mais prazer, né? Vai te dar mais alegria e vai fazer com que você vá diminuindo esse consumo de álcool, né, o fumo. Não tem um alimento que é milagroso, que vai fazer você parar de fumar, vai fazer você parar de beber. Mas colocar esses alimentos que você gosta, deixar sua alimentação mais prazerosa, ela pode sim contribuir. Uhum. E Dani, e pra gente encerrar, uma alimentação infantil também, a gente falou mais cedo aqui na live sobre os primeiros socorros, o cuidado com a nossa criança. Como que a gente mantém uma criança saudável através da alimentação, de uma alimentação? Começando com os pais, Uhum. né? Sentando eles à mesa e ofertando alimentos in natura. O que que são alimentos in natura? São os alimentos que a gente vai lá já e já consegue pegar na horta, né? São aqueles alimentos integrais mesmo.
Então, ofertar mais verduras, mais frutas. E a criança, ela se espelha no pai, né? Nos pais. Não adianta a gente ficar obrigando a criança a comer frutas e verduras se os exemplos que elas têm em casa não estão seguindo isso, né? Então, é muito importante o contexto familiar, a alimentação da família, ter uma base, uma alimentação saudável. Dani, chegou uma pergunta aqui no nosso chat Uhum. da Miriam Mourão, ela tá perguntando: é verdade que a carambola faz mal para os rins? Sim, a carambola ela tem sim uma propriedade que, para quem tem insuficiência renal, é muito importante a gente não consumir. Uhum, ótimo. Gente, que aprendizado, né? Que um momento, assim, precioso pra gente melhorar cada vez mais a nossa alimentação. Sempre beber a importância da água, né? Falar sobre a importância da água, beber água, se alimentar nesse momento de calor que tá chegando aí, também ter, né, o consumo de líquido. Então, sempre lembrar isso. E Dani, eu gostaria de você deixasse suas redes sociais, como te achar, como te encontrar. Então, primeiramente, fazer o curso, né, de pós-graduação, o curso de nutrição clínica, né? Eu sou professora de várias aulas do curso de nutrição clínica. E as minhas redes sociais, o meu Instagram é Nutri Daniele, com 2 L's, Y Nogueira. Tá, vocês me acham. Obrigado pelo ensinamento aqui, pela aula de hoje, tá bom? Volte sempre. Eu que Fique à agradeço. vontade para estar com a gente aqui nas lives. Muito Tá bom? obrigada.